Graça e paz, paz e graça. Graça é paz e paz é graça. Então, com muita alegria, eu queria apresentar para vocês um trabalho musical que eu fiz já tem mais de 10 anos. Quando eu mudei para Guarapari, vindo do Rio, eu fiquei meio perdido, eu andava de skate, e aí eu deixei os meus amigos, parei de andar de skate, comecei a trabalhar. E sabe, muita coisa mudou na minha vida. E eu fiquei meio assim, com um vazio e procurei algumas coisas para fazer. E aí eu fui surfar, e aí eu fui passear, e aí eu comecei a fazer música. Comecei a escrever umas letras e tal, e eu tenho uns amigos lá no Rio que são produtores de rap, hip hop, e procurei saber com eles o programa que eles usavam, como é que fazia, e fui estudando, me inteirando, investi e montei um pequeno estúdio na minha casa, um home studio. Comprei lá uns equipamentos básicos, simples, de forma muito amadora e muito iniciante. Eu comecei a produzir as primeiras batidas e escrever as primeiras letras. E a partir de 2005 eu comecei então a gravar esse CD que você vai acompanhar aí agora nessa playlist, o CD que se chama Mateus 11:15, Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 15. Quer saber por que o CD tem esse nome? Abre a sua Bíblia e lê esse versículo e você vai entender. Então, eu queria falar aqui um pouquinho, de forma bem resumida, bem rapidinho, sobre as músicas desse CD. Então, a primeira delas é a introdução. A intro é com o pacto. Na Igreja Batista, da Convenção Batista Brasileira, toda vez que a gente vai ser batizado, a gente firma um pacto com a igreja, um pacto com o Senhor, com Jesus, claro, mas também um pacto com a igreja. E esse pacto está escrito e ele tem sido cada vez mais esquecido. Então o meu objetivo em colocar esse pacto no início do CD é mostrar, de certa forma, que eu sou batista. Hoje, né, sou até um pastor batista. Naquela época eu nem pensava em ir para o seminário, ficava meio que fugindo de Deus, mas mostrar pelo pacto que eu sou batista, de uma igreja batista, da Convenção Batista Brasileira, e pertenço hoje à Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, e não tenho nenhuma vergonha disso, também não tenho muito orgulho, porque eu reconheço que de fato o que é importante para nós é sermos servos do Senhor e membros do corpo de Cristo. Mas congregamos numa determinada denominação. Então essa introdução, esse pacto, vem atrás, no verso do nosso certificado de batismo, e eu fiz questão de lê-lo para que você conhecesse. Talvez você não sabia disso, fica aí essa curiosidade para você. Todos os batistas brasileiros se batizam firmando este pacto, tá bom? E aí a primeira faixa então é o pacto das igrejas batistas, é o pacto dos batistas. Muito legal. Depois a segunda música ela chama Jah Bless, que é uma mistura aí de hebraico com inglês. É um dance hall, é um rap meio reggae, e essa música foi produzida junto com Caleb, um grande amigo, e ficou muito legal. E eu canto a primeira parte em inglês e depois eu canto a tradução da primeira parte em português. E Jah é Deus, tá bom? Antes que você pense que Jah é o Deus do reggae, não. Jah é Deus, é I-A, eu sou. E o Re, o Af-Re, eu sou o que sou. Fica aquele tetragrama Y-H-W-H, ok? E aí só as primeiras letras, o I-A é o eu sou. Jah é Deus. Não é o nome de Deus, tá bom? Jeová, nem Jah, nem Javé, nada disso é o nome de Deus, de fato. É a resposta que Deus deu para Moisés. Quando Moisés perguntou qual o seu nome, ele disse, eu sou o que sou. Em nome de quem eu vou libertar o povo? Em nome do eu sou. E o Re, Iá. Ok? Então, diz lá o Salmo 68, versículo 4. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, louvai aquele que cavalga sobre as nuvens, pois o seu nome é Jah, exultai diante dele. Algumas versões, ao invés de Jah, traz a expressão Senhor, porque eles trocaram o nome pelo Adonai, que é o conceito de Deus. Então, eu quero
dizer a você que Jah blesses, bless em inglês é bênção. Então, Jah blesses é uma maneira, sim, né, de que algumas pessoas se referem a Deus, principalmente aquela pessoal lá da Jamaica e tal, né? Mas Jah não é o Deus do reggae. Jah é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. É o Deus criador dos céus e da terra. É o Deus a quem louvamos, servimos e adoramos. Portanto, Jah blesses. Deus abençoe. A terceira música se chama Mudança, que fala um pouco sobre conversão. Nessa música participou comigo o Ananias, cantando aí um back vocal e tal, e tem uma certa participação aí também de algumas outras pessoas, tocando baixo, o Adonias, irmão dele, tocou baixo e tal. Foi tudo gravado lá em casa, no quarto do meu filho, de maneira muito simples, e já tem mais de 10 anos que isso foi feito. Então, mas você pode notar aí que ainda está um pouco atual. Não está tão atual, porque foi feita há 10 anos atrás, de maneira amadora, mas dá para ouvir. Então, essa música Mudança, ela fala sobre a conversão e o impacto que o evangelho tem na vida de um novo convertido. A quarta música chama-se Minha Alegria. Todo dia minha alegria é cantar e louvar a Deus. Aí a Cláudia, irmã do Ananias, e o Ananias participam cantando aí esse refrão junto comigo. E a gente gravou lá em casa e tal, foi muito legal também. Minha Alegria. Ela é mais alegrinha, assim, ela é menos hip hop, sabe? É mais alegrinha, mas é também rimada e falada. Depois vem o Salmo 68. É o Salmo 68 lido na íntegra. O fundo musical, a batida sobre qual eu li é muito legal, muito bem produzida, cheio de nuances, cheio de instrumentos, tem um saxofone que entra aí que é show de bola. Eu leio o Salmo 68 na versão NVI, nova versão internacional. Então acompanha aí também como é que ficou interessante. Parece até que é uma letra de rap, mas é um salmo sendo lido na íntegra. E toda letra de salmo é uma letra de música, então por isso que eu fiz. A sexta música se chama Visionário, Missionário. Então todo missionário é um visionário e ele larga tudo que tem e ele se lança no ministério, na missão de Deus, e ele então se entrega e vai fazer missões em qualquer parte do mundo. Onde Deus chamar, ele está disposto a ir, porque ele tem uma missão, ele tem uma visão. E tem algo muito interessante aí nessa música, que é no final. Se você ouvir direitinho, ela no final vai ter aí o conceito do que é missão. É uma voz já cansada, idosa, com um sotaque em inglês, e quem dá essa definição é o pastor Henry Bacon, que leu, de fato, ele leu a definição que foi dada pela esposa dele, Dona Beth Bacon, um casal que veio da Inglaterra, que já há mais de 60 anos são missionários no Brasil e depois de aposentados ainda plantaram uma igreja em Meaípe, no litoral do Espírito Santo. Então eu amo demais esse casal, tenho por eles muita consideração e fiz questão que eles falassem o que é missão para eles. Então ela escreveu o conceito e ele leu. E aí você pode escutar aí no final da música um conceito de missão bem interessante. Depois tem a música chamada A Missão. A faixa de número 7 fala sobre essa missão de servir a Deus, de pregar o Evangelho e de viver para a glória de Deus. Muito legal também essa música, e se eu não me engano, nessa também o Ananias participa. Eu acho que o baixo dela quem fez também foi o Dodó, o Adonias. Depois vem a número 8, é uma das minhas preferidas, é uma música que se chama Pai, o Pai, Abba, o Pai. Então eu falo sobre Deus como Pai e no refrão também essa ideia de que Deus é o nosso Pai é muito frisada e reforçada. Então é uma canção muito legal. E ela, a letra dela foi uma das primeiras que eu escrevi, mas a base dela, o beat, foi um dos últimos que eu fiz. Então você pode reparar que ele é um dos que tem mais qualidade de produção da batida, porque eu já tinha aprendido muito com as primeiras e as últimas que eu fiz eu já fiz um pouco melhor. Então eu acho que ela tá com uma qualidade bem legal. Depois vem a número 9, chama Espere em Deus.
meio baseado na vida e no sofrimento de Jó. E muitas vezes nós sofremos e não temos esperança nessa vida. Então espere em Deus. Seja como Jó, paciente, perseverante e crente, porque depois da noite sempre vem uma manhã ensolarada. E o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. E aí a número 10 é um jingle que eu fiz junto com o Caleb. Ele entrou num concurso de Brasília, eu acho que era para o governo federal, para fazer um jingle contra as drogas. Tinha que ter 30 segundos. E ele me chamou e falou, mano, vamos produzir, fazer um beat e tal, uma batida, e você escreve uma rima e vamos fazer um hip hop, um rap de 30 segundos falando contra as drogas. Então fizemos aí esse jingle, só tem 30 segundos e entrou aí no CD também. Número 11 é Josué 24:15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Falando sobre essa questão de servir a Deus em família, o que não é fácil, mas é possível. Depois, a número 12 é um remake, aí, uma reprodução de uma música muito antiga, um corinho, um clássico da música cristã brasileira, que é Espírito Santo. E aí a gente fez uma produção meio que vinil e o Caleb fez um piano, uma guitarra bem pesada, uma Strindberg de 7 cordas que ele tinha, e ficou muito, muito, muito bem produzida. E na época ele também estava gravando um CD e a nossa ideia era que essa música saísse no CD dele, com participação minha, e no meu CD com participação dele. Então é uma música feita em conjunto, por ele, por mim, a gente gravou junto, ele faz a parte melódica, cantada, eu faço a parte rimada, e a gente canta o refrão junto, eu faço uma segunda voz ali, mais ou menos. Então essa música tocou na rádio, na época, lá em Guarapari, Vitória, bombou e foi muito legal. Você conhece, certamente você já ouviu essa número 12 e vai poder ver o remake aí que a gente fez, ficou legal. Número 13 chama Verdadeira Adoração. Quem canta esse refrão aí é o Melquisedeque, um grande amigo que eu conheci numa programação também há 10, 12 anos atrás, e amei a voz dele, o timbre dele, e falei, cara, você tem que fazer uma participação comigo no meu CD. E ele foi lá em casa e a gente gravou numa noite essa música e ficou muito, muito, muito legal. O Melquisedeque é uma bênção, tá rodando o Brasil aí, o mundo, pregando o evangelho, ministrando, ele que tem um coração que queima por Jesus, e eu sou muito amigo dele e oro muito pelo ministério dele. Ele é muito abençoado. 14, que é a Deus é amor. Um conceito do apóstolo João, né, na sua carta, que Deus é amor. 3 palavrinhas só. Eu aprendi de cor. Deus é amor. Lá, 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 lá. Você já ouviu essa musiquinha, né? A gente costuma cantar na igreja com as crianças, e meu filho, nessa época, há 11, 12 anos atrás, ele tinha 3 anos de idade. Então ele era bem novinho e ele chegou da igreja com essa musiquinha na cabeça. E eu estava de madrugada, como o estúdio ficava no quarto dele, ele estava deitadinho na cama dele, eu estava fazendo uma batida e ele acordou na madrugada, ficou do meu lado, ficou ouvindo a batida e cantando Deus é amor, Deus é... Eu falei, opa, tive a ideia e coloquei ele então para gravar, e a gente fez um remake dessa musiquinha infantil em forma de rap, eu e o meu filho, o Manuzinho. Muito legal, dá uma olhada aí, ele era bem novinho. E para encerrar, uma música que eu fiz em homenagem à minha mãe, compus ela num domingo, no 2º domingo de maio do ano de 2007, se eu não me engano. Então, ou 2006 ou 2007. No Dia das Mães, a MCA da Igreja Batista em Meaípe me pediu para apresentar alguma coisa para as mulheres no Dia das Mães. E eu então pensei em escrever uma poesia, só que aí eu me empolguei tanto que eu fiz uma letra, já fiz logo a batida, e à noite na igreja eu levei a batida e cantei a letra, e aí a igreja amou e as mulheres amaram, e aí eu acabei gravando e entrou aí também no CD como a última música, uma homenagem para minha mãe, essa música chamada Dia das Mães, onde eu falo sobre a importância das mães e algumas coisas peculiares do dia a dia de toda mamãe. Então, essas são as 15 músicas desse CD, que foi feito há mais de 10 anos atrás, e eu pensei que eu iria ter um ministério na área musical, pensei que esse seria
a área em que Deus iria me usar, mas Deus me levou por outros caminhos, Deus me levou para outras áreas e depois eu acabei indo para o seminário e eu fiz um segundo CD onde eu iria lançar com outras músicas, cheguei a escrever as letras, fazer as bases, mas fui para o seminário, nunca consegui gravar, nunca mais consegui terminar esse segundo CD. Mas esse primeiro ficou pronto, eu coloquei ele no MySpace e você vai ter ele aí agora disponível para você. E a ideia de fazer esses vídeos e colocar essas músicas à disposição no YouTube é porque eu coloquei no MySpace e o MySpace é bem antigo e muita gente não conhece, não acessa e acho que muito tempo eu fiquei sem mexer e o pessoal não estava mais conseguindo ouvir. Então às vezes o pessoal me perguntava sobre essas músicas, onde é que pode ouvi-las? Aí eu falava no MySpace, o pessoal procurava, não achava. Falei, então vamos pegar e vamos colocar no YouTube para que todo mundo tenha acesso. E a gente está usando para isso esse canal da Igreja Batista Guaranhuns, que é a igreja que no momento eu estou pastoreando. Então para mim é um prazer apresentar para vocês essas músicas e fruto desse trabalho que durou aí de cerca de 2 anos e eu viajei bastante, cantei bastante nas igrejas, gravei nos estúdios bem legais depois, foi uma experiência muito boa, muito gratificante, aprendi muito e foi muito bom para o meu crescimento espiritual também. Então fique aí agora com as músicas do CD Mateus 11:15. Deus abençoe. God bless.